Olá, seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito empresarial. E quem vai explicar tudo para a gente é a professora Elizabeth Vido, que esteve conosco durante a semana do curso do Saber Direito. Professora, muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Obrigada, Mariana. Foi um prazer estar aqui no Saber Direito, partilhando um pouquinho de direito empresarial. Que coisa boa. E vamos começar, então, falando dessa sua paixão pelo direito empresarial. Por que essa escolha? Na verdade, foi uma oportunidade. Então, não foi bem assim no começo uma escolha. Quando logo que eu me formei, surgiu uma oportunidade para lecionar, que era o que eu amava fazer, lecionar. Só que me disseram, olha, é só direito empresarial, ninguém quer dar aula disso. Aí eu falei, tá bom, então eu estudo essa matéria. E aí, como tudo na vida, quando a gente começa a aprender, saber, e aí as portas foram se abrindo, porque de fato não tinha tanta disponibilidade no mercado de profissionais, foram abrindo portas. E aí, quando eu me percebi, aí sim, eu já gostava e já trabalhava já 20 anos com isso, enfim. Aí já era uma matéria de paixão, mas foi pela oportunidade. E professora, você é de São Paulo e mais oportunidade do que lá não existe, né? Um grande polo. Verdade, São Paulo é um grande polo, mas direito empresarial é uma disciplina, é uma área que até pequenas cidades precisam de pessoas que entendam disso, porque hoje em dia o empresário ele tem só acesso ao contador. Mas para ele de fato se proteger, para ele de fato fazer a sua documentação corretamente e resguardar dinheiro e deixar de cometer erros, ele precisa acesso a um advogado, claro, que não cobre uma fortuna, mas que ele tenha acesso mesmo a essa assessoria, a essa orientação. Hoje você também é coordenadora de um curso de pós-graduação. E essa demanda tem aumentado também, né, para essa especialização? Tem aumentado, Mariana, mas eu acredito que vai aumentar ainda mais, porque hoje em dia, por causa da reforma trabalhista, muitas empresas, ao invés de contratarem pessoas, obrigam que essas pessoas tenham empresas abertas. Então, não é mais um empresário só, é aquele que tem que abrir empresa por uma obrigação. E claro que ele também vai estar sujeito a toda a legislação empresarial, mesmo que ele nem se imagine como empresário. Então, pequenos e grandes problemas que vão atingir essas pessoas que são empresários, juridicamente são empresários, isso vai aumentar a demanda, vai aumentar problemas no judiciário em relação a esse tema. Essa era a minha próxima questão, professor. O que a reforma trabalhista, né, no que ela pode influenciar no direito empresarial? Olha, vários aspectos, Mariana. Por exemplo, um aspecto que eu te adianto é que as empresas elas vão aparecer mais do que empregados. Então, por causa de toda a despesa trabalhista que existe quando você contrata alguém, e como hoje é possível terceirizar qualquer atividade, eu não tenho dúvida que várias empresas vão preferir realmente contratar por meio do que se chama de PJ, de pessoas jurídicas. Então, contratar empresas e essa empresa emitindo nota, primeiro aspecto. Outro aspecto que a reforma trabalhista mudou muito para nós é como entender um grupo econômico. Porque antes, toda vez que uma empresa tivesse ligação com a outra, era possível que o funcionário na reclamação trabalhista pedisse que o juiz considerasse aqueles empreendimentos como grupo econômicos e ele conseguiria atingir várias empresas na sua reclamação. Agora é muito mais difícil. A reforma trabalhista, ela piora a definição de grupo econômico. Porque para nós, no direito empresarial, o grupo econômico, ele existe ou juridicamente ou então ele existe por uma relação de coligação, de controle. Para a área trabalhista, agora não. Precisa ter relação e precisa ter relação na atividade e fim. Quer dizer, a atividade tem que ser a mesma. Não pode ser uma atividade complementar. Outro aspecto que mudou. E só para selecionar, o terceiro aspecto que mudou é em relação a um dos temas dos nossos encontros, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Me explica, então, o que o é? empregado, ele entrava com a ação contra a empresa, descobria que a empresa não tinha bens, e ele conseguia que o juiz do trabalho de ofício, determinasse a desconsideração. Agora, não é nada de ofício. Ou seja, esse funcionário, por meio do seu advogado, vai ter que pedir a desconsideração, os sócios vão ter que ser citados,
vai ter um procedimento uniformizado. E aí a gente passa a atacar os bens particulares nesse caso? Isso mesmo. É claro que a possibilidade da desconsideração é igual, o procedimento é que mudou. Então, ele demora, no mínimo, demora um pouco a mais. Mas tudo isso, com o tempo, a gente pode ter outro posicionamento da Justiça do Trabalho. A gente pode ter OJs, a gente pode ter súmulas, por enquanto é o que está na lei. Entendi. Agora, professora, você mencionou aí sobre leis trabalhistas e a gente viu que nesses anos de crise, né, muitas empresas pediram falência e também é uma demanda bem grande do judiciário hoje em dia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que leva, né, quando que essa empresa pode pedir falência. Então, olha só o que acontece, a falência aumentou muito e aumentou muito também a recuperação de empresas. Só que nem todas as empresas conseguem pedir recuperação porque tem uma série de requisitos legais. Então, se a minha empresa não se encaixa nesses requisitos, eu vou falir. E o problema é que a maioria das empresas, vamos pensar em pequenos negócios, eles vão falir sem qualquer planejamento, porque o pequeno negócio é aquele dos sócios ou do empresário individual que até o fim vai fazer dar certo. Então, esse até o fim fazer dar certo vai só adiar a falência. Normalmente é aquela pessoa que, né, tinha um sonho, construiu a empresa e não quer abrir mão daquilo. E vai fazer coisas absurdas, não é porque ele quer fraudar, é porque ele quer fazer o negócio dar certo. Ele não está enxergando que o que ele está fazendo é até crime falimentar, mas ele não vê isso. Grandes empresas, às vezes, conseguem até marcar data para falência, porque eles conseguem se organizar com seus credores até chegar a um ponto que já conseguiu se proteger, patrimônio pessoal, porque até quando a gente fala em desconsideração, em atingir bens dos sócios, existe um prazo para isso. São atos praticados até 2 anos. Então, se eu percebo que a minha empresa está saindo dos trilhos e ela é um grande negócio, eu consigo organizá-la para que eu ainda saia dessa empresa, não com lucro, não bem, mas eu saia protegido. Então, quem vai falir é a empresa. O sócio, ele continua tendo seu patrimônio pessoal, sua vida normalmente. A gente vê muito também no mercado, professora, empresas que decretam falência e aí meses depois abrem no mesmo lugar com um nome diferente. Isso também é uma forma de fraudar? Então, não é exatamente uma fraude, esse é o problema. Porque quem vai falir é a empresa, ou seja, pensa, é a sociedade com aquele CNPJ. O sócio, imagina que nós duas fôssemos sócias, nós não somos falidos, não existe nenhum impedimento da gente abrir um negócio. Então imagina que eu percebo que, poxa, o negócio não era ruim, era um negócio bom, só que chegou um momento que a gente ficou endividado demais. Então, às vezes, chega ao ponto de eu me aproveitar do ponto, do espaço, da mesma clientela, às vezes vou ainda contratar, se não as mesmas pessoas, algo parecido, e eu simplesmente abri, não é só com outro nome, é outra empresa, porque é outro CNPJ. Então, é claro que, por exemplo, o credor trabalhista, ele consegue demonstrar que havia o quê? Uma continuação, houve uma sucessão de empresas. Então, na área trabalhista é possível. Para os outros credores, não. Não existe configuração, nem de crime, nem de fraude. Perfeito. Professora, você também dá palestras sobre o tema que você estava me contando aqui antes. Me conta de onde surgiu essa demanda de palestras sobre o direito empresarial. Então, tem uma série de temas, Mariana, bem interessantes, como patente, marca, e que não envolve só empresário, envolve a vida de todo mundo. Quando você conversa com faculdades, quando você conversa até para escritórios de OAB, para advogados, sempre tem alguém ou aparente de alguém que tem uma marca ou que não sabe que precisava ter uma marca protegida, não sabe como proteger, a gente começa a conversar sobre isso. Então, sobre proteção de marca, proteção de patente, algumas vezes algo mais específico, então é alguma alteração de lei, é, por exemplo, essa história da desconsideração ou a dissolução de sociedades, que é um assunto que foi alterado no CPC. Então, é uma demanda, ou uma demanda contínua, como esses assuntos que são sempre frequentes, falência, ordem de credores,
ou então alguma alteração legal. O CPC de 2015 permitiu isso. Vários temas que voltam a ser discutidos. Você mencionou patente, professor, e hoje com o advento da internet, que muitas empresas abrem o seu negócio online, como é que é feita essa fiscalização, né? Como é que eu sei que minha empresa não tem o mesmo nome, ou usa a mesma logo, ou imitou alguma que já está no comércio? São institutos diferentes, Mariana, mas funciona assim. Em relação ao nome empresarial, na hora que eu dou entrada no meu registro na junta, é verificado se não existe um nome igual. Mas o nome igual tem que ser no mesmo estado e no mesmo ramo de atividade. Então, por exemplo, eu de São Paulo posso imitar literalmente o nome empresarial seu aqui em Brasília. Porque o nome empresarial ele tem exclusividade só no estado de atuação. Não tem problema. Agora, você falou de logo, aí a gente está falando de marca. Marca não. Marca é protegida nacionalmente. Então, quando eu dou entrada aí em outro órgão chamado INPI, existe a verificação. O problema é que às vezes eu começo a inventar um logo, começo a usar e eu não acho que precisava de proteção. E você que já tem o registro é que acaba sabendo por alguém, por um consumidor, às vezes um consumidor insatisfeito, que comprou um produto que aparentemente é seu, mas não é seu, é na verdade com um logo parecido, com um sinal parecido com o seu. É aí que você descobre que eu estou imitando até sem saber. Aí você vai precisar entrar com ação para impedir que eu use. Para isso tem punição também. Para isso tem punição, para isso tem ação, tem como você pedir reparação de danos. Mas veja, são todos institutos diferentes. E para isso também é que servem essas orientações. A pessoa abre um negócio e ela não sabe que vai ser um grande negócio. No começo nada é grande. Só que se ela não se preocupar em se registrar agora, quando ela começar a crescer, alguém já enxergou o quanto eu posso crescer e já registrou aquele logotipo. Então, eu não tenho mais como ter exclusividade de algo que eu criei. Perfeito. Professor, o papo tá bom, mas eu te peço um minutinho. Não a gente tem faz problema. agora uma rápida pausa. Vamos ao intervalo e você não saia daí. Até já. O Saber Direito está de volta hoje com a professora e mestre em Direito Empresarial, Elizabeth Vido. E neste segundo bloco, a gente fala um pouco sobre o tema ensinado durante as aulas. Professora, queria começar então a falar sobre o tema, mas de uma forma mais acadêmica. Como é que está hoje a estrutura do direito empresarial na grade curricular das universidades? Ai, Mariana, esse é um problema sério. Por quê? Muitas universidades, até se aproveitando de uma permissão do MEC, ou seja, de uma porcentagem das suas aulas poderem ser transmitidas online, elas têm escolhido algumas matérias. E em várias faculdades que eu pude visitar para palestra, grande parte da matéria de direito empresarial é ministrada online. Isso é um problema em si, não, mas desde que tenha controle, desde que os alunos de fato se perceba se eles entenderam ou não, e nem todas se preocupam com isso. Então, o que a gente observa é que quando termina a formação, ele quase não tem ideia de direito empresarial, mas ele vai ser cobrado em OAB, em concursos, quer dizer, na vida dele, de pós-faculdade, ele vai ser cobrado igual das outras. Só que ela é uma dessas matérias que foi deixada para segundo plano. Entendi. Isso prejudica, professor, de alguma forma, o profissional, né, que às vezes cai no mercado e aí não sabe, como você falou, não sabe de uma matéria que é cobrado, né? Ele acaba não tendo o requisito mínimo para entrar, para ser contratado por escritórios, e eu digo mínimo por quê? Porque grandes escritórios, eles fornecem uma formação específica, mas ele precisa do mínimo, esse mínimo não tem. E mais do que isso, o que é bem pior, se fecha uma porta para esse estudante, porque ele deixa de ter uma opção. Você nunca vai escolher algo que você não entende, não sabe. Então, já que ele não entende, não sabe, deixa de ser um caminho possível, viável para ele. Isso eu acho que é o prejuízo maior. Ele sequer imagina que ele pode traçar esse caminho ou que existe espaço nessa área. E me corrija se eu estiver errada, professora, mas o direito ambiental, há anos atrás, também era dessa forma. Depois que a sustentabilidade veio como essencial na vida de todo ser humano, por uma questão de sobrevivência, as pessoas começaram a dar valor. Você enxerga também o direito empresarial dessa forma? Verdade. Ela é uma questão de sobrevivência quando a gente fala
de ser necessário o empreendimento, de ser necessária atividade econômica para a gente sobreviver. Mas agora vai ter um problema a mais. A reforma trabalhista, ela surgiu, ela trouxe uma necessidade nova de empresas que vão ser abertas e que vão ter problemas. Então, a gente vai começar a ver uma nova necessidade de profissionais que lidem com esses pequenos empreendedores que se transformaram em empreendedores. E vão acabar usando essa empresa aberta para fazer outros tantos negócios que eram informais e vai passar a ser formal, mas vão surgir novos problemas. Então, eu visualizo que essa necessidade da reforma trabalhista é que vai surgir ainda mais problemas, mais questões. É claro que com globalização para o mundo, o direito empresarial é mega importante, porque a forma como nós nos relacionamos com outras empresas, com outros países, com marca que tem proteção, que pode até cair em outros países, ela é sempre por meio do direito empresarial. É verdade. E voltando agora a falar um pouquinho do curso, né? Foram 5 dias de aula. Isso. Você começou então falando sobre os principais objetivos. Como é que foi essa introdução da aula 1? Então, na verdade, na aula 1, a gente conversou sobre o que a gente ia falar, essa história de direito empresarial aplicado. Porque a gente estava pensando o seguinte, em problemas que vão acontecer no direito empresarial e que você vai precisar recorrer ao judiciário. Então, é uma forma de dizer, na verdade, de trazer a teoria, mas com outro olhar, o olhar da prática empresarial. Então, isso começou lá na primeira aula e já na primeira aula a gente já falou sobre dissolução de sociedade. E o que seria, então, professor, uma dissolução de sociedade? A gente falou que é possível, assim, a dissolução total, quer dizer, a sociedade deixar de existir, mas o enfoque foi a dissolução parcial, quer dizer, o que acontece quando um sócio morre? Se um sócio quer sair, será que ele pode querer sair e sair? A gente vai ver que pode, como é que ele faz isso? E até um problema comum que é expulsar um sócio. Então, nossa, essa é complicada. E esse motivo de expulsar pode ser por uma briga, e a gente vai ver que isso não basta, uma briga, um desentendimento, eu não gosto mais, um odeia o outro, não é possível. E isso é comum em sociedade, né? As pessoas às vezes não é. É verdade, mas isso não é motivo para você expulsar, isso é motivo para você sair. Quer dizer, para você usar a retirada. A exclusão, a gente vai ter que, durante esse encontro, a gente delineou quando cabe, quer dizer, precisa de uma falta grave, algo contra a sociedade, sei lá, desvio de dinheiro. Uma retirada de prolabore. Isso, divulgação de sigilo, enfim, eu preciso de algo grave, e aí a gente vê até quando é possível fora do judiciário e quando eu preciso do judiciário. Outra coisa que a gente viu nesse primeiro encontro é que a pessoa que sai, ela tem direito a ser ressarcida. Então, como é que a gente calcula o que é chamado de apuração de haveres? E, principalmente, quanto tempo depois a pessoa que sai ainda pode ser responsabilizada? Isso é interessante. Porque, olha, até adianto, até 2 anos depois, só não te dou mais detalhes para que de fato os nossos amigos assistam, mas assim, até 2 anos depois ela ainda pode ser atingida, então ela não se livrou do problema quando ela saiu. Não adianta. Não, ainda não. Perfeito. E professora, na aula 2, quais os temas foram abordados? Bom, na aula 2 nós falamos a respeito do pedido de falência. Então, quem pode pedir a falência, quem pode sofrer, porque a gente vai ver que precisa exercer atividade empresarial. Aí a gente viu qual era o motivo. Quer dizer, por que eu posso pedir? Será que é porque não pagou um título, tem valor mínimo, eu tenho que provar se a empresa está insolvente? A gente viu que não, então a lei diz quando pode. E eu julgaria como um dos aspectos mais importantes dessa aula a questão dos credores. Qual é o momento que eles entram? Porque tem aquele que pede a falência, mas tem uma multidão que não entra nesse instante. Então, como é que eles entram? Aí eu conto que é por meio de uma habilitação, mas será que eu posso entrar depois? A gente viu que pode entrar. E toda essa questão de entrar vai, no final das contas, desembocar num documento chamado quadro de credores, que é um documento que vai colocar ele na ordem. Dependendo de que tipo de crédito você tem, no final da história, você pode receber ou não. Então, tem determinado credor que fica na frente de outro e não adianta eu ter tomado iniciativas mais rápido, isso não me dá preferência. O que me dá preferência é a origem do meu crédito e também a natureza dele. Se é trabalhista, por exemplo, está na frente, mas tem determinado valor.
Um consumidor, por exemplo, comum, ele pode ser só um quirografário. Ele vai ser o antepenúltimo da lista. Nunca vai receber. Então, quer dizer, dependendo do lugar que eu estou, eu recebo ou não. Ou não. E ainda nesse contexto, professora, o que pode acontecer assim, de mais grave para uma pessoa não poder se reinserir no mercado empresarial? Qual tipo de delito ela pode cometer para que seja banido ou não? Não existe isso. Cada vez ela pode abrir uma empresa nova com um CNPJ novo e se abstém de todas as punições. Olha, o que é mais grave na falência é o crime falimentar. Mas o crime falimentar, ele impede a pessoa durante alguns anos, mas olha só, o que impede? É de ser empresária individual. Você fala, peraí, então ela pode ter um outro tipo de negócio? Pode, ela pode, por exemplo, ser sócio. Então, até esse banimento, ele dura um tempo. Por exemplo, se ela foi condenada em crime falimentar, ela espera 10 anos. Mas veja, é para ser empresário individual, que nem é a forma que a pessoa, assim, racionalmente vai escolher normalmente. Ela vai preferir uma sociedade limitada. Então, para ela, de fato, empreender, ela consegue sem problema algum. Não há um impedimento que dure muito tempo ou que impeça até logo depois. Decretou a falência, ela já está fora do mercado? Não está. Ela pode abrir um outro negócio. Agora, em relação, professora, a prazos e requisitos para cobranças de título de crédito, como que funciona isso? Então a questão é a seguinte, títulos de crédito ainda existem. Por exemplo, nota promissória, cheque. Então esses dois são os mais comuns, mas a gente não pode esquecer de duplicata, cédula de crédito bancário, que às vezes você fala, mas não me lembro desse título. Se você tem uma conta corrente, tem um limite de cheque especial, você assinou esse título. Então, você é devedora desse título. E aí, o que acontece? Todos esses títulos, durante um tempo, eles podem ser executados. Que a gente sabe que é um procedimento muito mais ágil, você não tem oportunidade de defesa, você pode, no máximo, impedir a execução se tiver algum motivo para embargar. Agora, passado esse prazo, cada título tem o seu prazo, passado esse prazo, ainda é possível cobrarem de você, mas o meio usado muda. O meio usado agora é uma ação munitória. Então, quando a gente ouve, será que eu estou com um cheque prescrito, eu não preciso mais, eu não vou ser mais cobrada? Vai ser sim. Você ainda pode ser cobrada por um meio chamado ação munitória. Então, nesse encontro, a gente fala desses institutos de cobrança. Quer dizer, em que momento que é possível a execução? Como é que o título tem que estar adequado para a execução? Às vezes precisa ser protestado antes, às vezes não. Passou esse prazo, tem munitória. Acabou o prazo da monitória, ainda dá para cobrar? Às vezes dá. Então, não é porque você, por exemplo, não está mais com o nome negativado que ninguém pode te cobrar. A dívida ainda existe, você ainda pode ser cobrado. É disso que a gente está falando. Isso foi ensinado, então, nas aulas 3 e 4. E nas 5 a gente fechou com o quê, professora? A gente falou sobre revogação de atos e ineficácia de atos. Esse, na verdade, foi o tema da 5ª aula. Na 3ª aula, a gente falou de desconsideração, Mariana, que era como atingir os bens pessoais dos sócios. E aí, nessa história de ineficácia e revogação, como é que a gente faz para descobrir quando a pessoa, antes de falir, faz algo, desculpa ser rasa aqui, mas algo de errado, algo que parece errado. Doa bens, vende bens a um preço abaixo de mercado. Então, pratica algum ato fraudulento, a gente tem algumas ferramentas na falência para conseguir revogar esse negócio. Aí o dinheiro, o bem que está na mão de terceiro, talvez para proteger patrimônio, volte para a massa, aumenta a chance do credor receber. Perfeito. Professor, agora a gente faz uma outra pausa bem rapidinha. No próximo bloco, vamos falar sobre os livros indicados para quem quer começar a estudar o direito empresarial. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate, hoje falando sobre direito empresarial com a professora Elizabeth. Professora, você trouxe então alguns livros que são dicas, né, para os nossos alunos? Isso. Vamos começar por qual então? Olha só, eu acho que a gente começa pelo curso de Direito Empresarial. 5ª edição já está atualizado de acordo com o CPC, tem questões para concursos, não é isso? Você escreveu esse livro pensando em quem, professora? Olha, foi pensando em graduação, em primeiro lugar, porque a gente sabe que é necessário um livro com uma linguagem
simples, uma linguagem clara. E é isso que eu espero alcançar nesse livro. E ele tem várias tabelas, várias comparações. As questões, elas ajudam para que você perceba como aquilo vai ser cobrado. Então, ele serve para graduação, ele serve para quem está estudando OAB, para quem faz segunda fase dentro do OAB e para concurso público. Esse aqui, então, é o segundo, prática empresarial. Então, na verdade, esse aqui já está falando de casos realmente que existem, né, no judiciário. Isso você já mesmo. Trata toda essa descrição do assunto. Então, aí, esse livro Prática Empresarial, ele é focado para o aluno, claro que às vezes tem uma parte da disciplina que é prática empresarial, para a segunda fase de OAB, que tem direito empresarial como uma das áreas, então todas as peças que podem cair, questões que já caíram, e para o advogado, porque aí a gente encontra modelos de peças, a gente encontra situações em que ele vai poder localizar como que aquilo é aplicável, e essas questões, elas como são problemas práticos do dia a dia com gabarito, elas acabam também alicerçando o seu estudo. E falando sobre esses modelos de peças processuais, qual que é a demanda que mais chega ao judiciário no âmbito do direito empresarial? Olha, eu acho que ainda a falência e a desconsideração são os problemas mais específicos do direito empresarial. E o terceiro, aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Esse já não é seu, é do Gilberto Gomes, não é isso? Isso mesmo, ele é um professor, ele não é professor de direito empresarial, é professor de processo civil, mas ele trata da desconsideração não só assim parte histórica, sabe? Ele trata mesmo assim de como isso surge no Brasil, como é aplicado no Brasil. É um livro curtinho e ele é bem adequado aí para mostrar para a gente sobre a desconsideração. Você falou de processo civil. Isso. É uma matéria muito interligada, né, professora? Claro, claro. Aliás, a gente sempre tem que pensar no direito material, direito empresarial é material, mas a gente sempre tem que mostrar ferramentas processuais. Então, o processo civil é uma ferramenta que você usa no direito civil, na nossa matéria também. Então, quer dizer, o aluno, para ele estudar direito empresarial, ele tem que imaginar a amarração dessas duas matérias. Nem sempre ele vai ser questionado pelas duas, mas quando ele atua, quando ele se imagina na carreira dele, ele vai precisar lidar com as duas. Professora, e a matéria, né, o direito empresarial, cai muito em concurso. É uma matéria essencial para cargos que a gente nem imagina, né? É isso mesmo, Mariana. Por isso a nossa conversa de a faculdade não estar valorizando tanto, mas os concursos públicos retomaram e aumentaram a incidência de empresarial. Então, por exemplo, numa prova de magistratura chega a cair 12 questões, além das outras fases. Numa prova de delegado civil, e claro, tem sentido? Tem, porque uma série de crimes tem relação com o direito empresarial. Então, em delegado civil, por exemplo, chega a cair 5 questões, defensoria pública 2 a 3 questões, Ministério Público 4 a 5. Então, hoje é raro a carreira jurídica que não caia direito empresarial. Então, mesmo que você não tenha tido de forma adequada, o nosso aluno, o nosso amigo que está acompanhando esse programa, vai precisar estudar essa matéria. E, professora, outra dica também para os alunos, porque a gente sabe que a internet tem muitas fontes que não são confiáveis. Tem que ter também uma atenção na hora de pesquisar, na hora de avaliar os autores, procurar bons autores que sejam, né, que tenham referência mesmo no assunto? Sempre, sempre. E a questão de você ter esse critério, essa análise crítica, ela só vai vir com o estudo. Então, é natural que no começo você estude coisas que não são importantes, posicionamentos minoritários, isso é normal, mas com o tempo você vai percebendo, não, aqui é muito específico, e aqui não, aqui, olha, realmente é importante, olha, o STJ sempre vai ser para nós um bom direcionador, porque a gente, em direito empresarial, a gente tem muitos posicionamentos no STJ, no STF já temos poucos posicionamentos, mas acaba sendo um direcionamento, um viés, até para você ter uma análise crítica. E o saber direito, ele acaba sendo uma fonte importante, porque acaba trazendo conteúdo, né? Trazendo conhecimento, então acaba servindo também como uma fonte de pesquisa. Perfeito. Professora, nosso papo chega ao fim, eu agradeço a sua presença, seu conhecimento, suas explicações. Foi um prazer enorme. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá.
Já perguntas e sugestões? Mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!